Revelando o misterioso mundo das múmias. Episódio 2. Andarilhas sorrateiras de uma terra distante. Elas foram enterradas vivas e agora voltaram atrás de vingança. Então é melhor tomar cuidado. As múmias são o terror máximo de Hollywood. Me solte! Me solte! Até você as conhecer melhor. Nos filmes, a múmia sempre tem um final pavoroso. Retorcendo-se sem parar em suas bandagens, ela é enterrada viva por ter cometido um crime horrível. Os filmes sobre múmias abordam o medo de ser enterrado vivo. No século XIX, isto era uma possibilidade real. Nem sempre era fácil saber se uma pessoa estava realmente morta ou em coma. Um médico não estava sempre presente para assinar o atestado de óbito. Para impedir que pessoas fossem enterradas vivas, foram projetados caixões para evitar um enterro prematuro. Se o falecido acordasse de repente, o mais leve movimento de um dedo faria soar uma sineta. Espero que esteja bem. O que acha? Também espero, colega. Com sorte, alguém ouviria a sineta e os coveiros rapidamente tirariam você da cova. Continue. Enquanto a sineta tocar. Certo, estamos quase lá. E pronto! Salvo de um destino terrível. Mas sabe, ser enterrado vivo é coisa de Hollywood. Não conhecemos uma única múmia egípcia que foi enterrada viva. E as múmias não saíram dos caixões para vagar pelos cemitérios. As múmias de Hollywood são divertidas de ver. Mas para mim, elas têm mais a ver com ciência e conhecimento do que com gritos e horrores. Vou mostrar. Este é o tipo de múmia com que estou acostumado. O Museu Michael C. Carlos da Universidade Emory acaba de adquirir uma nova múmia. Uma mulher misteriosa. Nós vamos tentar descobrir quem ela é. O tempo não foi muito gentil com nossa múmia e hoje ela está em péssimo estado. Vamos ver o que podemos fazer por ela. As bandagens dela, pelo modo como estão danificadas, demonstram que foi uma violação de túmulo. É típico, aqui onde mexeram, na região do peito, procurando um amuleto, alguma joia, e também na mão, procurando pulseiras e coisas desse tipo. Mas no pé, ninguém usa amuletos no pé ou qualquer coisa assim, por isso os pés estão em ótimo estado. E quem é ela? Seu esquife diz que ela é Lady Tahat. Ela tem 2 títulos. Senhora da casa. Ela era uma dona de casa. E cantora de Amun. Ela era uma cantora no templo do deus Amun. Aí está ela fazendo uma oferenda de incenso aos deuses. Mas será que é mesmo Lady Tahat? Geralmente, quando múmias e esquifes eram vendidos aos turistas no século XIX, era questão de negociar. Você não quer a múmia? Só o esquife? Sem problema, vamos tirar a múmia. Depois, quando alguém queria um esquife com a múmia, o negociante achava uma múmia avulsa e a colocava no esquife. Então não temos certeza se a nossa múmia é Lady Tahat, cantora de Amun. Isso é uma coisa que vamos tentar descobrir hoje. As bandagens da múmia são uma parte importante de qualquer estudo sobre elas. Por isso estou contente de ter Mimi Lavec, uma restauradora têxtil, trabalhando comigo. Sim. O que você acha da qualidade do linho? Seria uma pessoa de posses porque o linho é de boa qualidade? É difícil dizer, não é um linho excelente, mas com certeza é um linho muito bom. É possível que tenha usado os trajes dela. Vou levantar isto Certo. e você pode retirar. Pode trazer um saco para pôr isso? Ensaque isto e escreva no rótulo pedaço de pele da mão esquerda. O primeiro passo para conservar Lady Tahat é retirar algumas bandagens para darmos uma boa olhada nela. Esta é a chance de analisar bem de perto para ver o que podemos aprender com uma múmia. Até o século XIX, desenrolar as múmias era um evento social. Enviavam convites, os amigos se reuniam, um médico da região desenrolava a múmia e todos passavam algumas horas agradáveis.
Mas mesmo quando as múmias dos faraós foram desenroladas, poucos registros foram guardados e tudo o que restava no fim era um rei nu e bandagens esfarrapadas. Hoje, desenrolar uma múmia é um trabalho de equipe. Restauradores, radiologistas, peritos em tecidos, egiptólogos, todos trabalham juntos. E depois de encerrarmos nosso exame, Lady Tahat será enrolada de novo. O raio-x vai revelar muita coisa sobre nossa múmia. Aqui estamos vendo a pelvis. A doutora Berfield conclui prontamente que a múmia é realmente uma mulher. Como se determina o sexo? Como sabemos que estamos vendo uma pelvis feminina? Bom, o formato geral da pelvis, a abertura que fica bem aqui, parece muito mais com uma taça de champanhe, diferente de uma taça de vinho. No homem é bem mais fundo aqui. Sendo uma múmia feminina, pode ser realmente Lady Tahat, mas precisamos de mais informações. O raio-x é ótimo para uma visão geral, mas a tomografia computadorizada é que fornece os detalhes. Ela mostra que os embalsamadores não foram muito cuidadosos. Geralmente, os embalsamadores rompem a placa cribriforme para remover o cérebro, mas a nossa está inteira. É o que parece. A parte central da placa cribriforme e do crânio é a crista de Gale. Certo. E bem atrás disso está a placa cribriforme. Está perfeitamente intacta, não Parece está? que está intacta. Numa mumificação de primeira classe, o cérebro deveria ter sido removido pelo nariz. A tomografia mostra que os ossos não estão quebrados. O cérebro de Lady Tahat foi deixado intacto pelos embalsamadores não tão cuidadosos. A partir das imagens da tomografia, o Dr. Torres criou o que chamamos de viagem interna. Vamos viajar dentro do crânio para ver o que podemos descobrir. Que beleza! Isso são os sulcos dos vasos cranianos? Exato, é onde os vasos deveriam estar. Na parte externa do cérebro. É isso. Esses sulcos são os entares feitos pelos vasos sanguíneos do cérebro. Isso é normal, todos nós temos. Esse é o cérebro na parte inferior da tela. Ele encolheu consideravelmente depois de 2000 anos. O raio-x e a tomografia ajudaram bastante, mas agora está na hora de usar um novo instrumento de alta tecnologia. Steve Goldschmidt é um mestre do endoscópio. Basicamente, é um fio flexível com uma câmera em miniatura numa das extremidades. Os pulmões deveriam ter sido removidos e guardados num jarro especial, mas Goldschmidt encontra os pulmões na cavidade torácica. Esses embalsamadores foram muito preguiçosos. Deixaram os pulmões intactos. Não foi uma embalsamação muito boa. É verdade. Sabemos que é uma mulher e que ela foi embalsamada precariamente. Mas ela é Lady Tahat? Grudadas no fundo do esquife temos bandagens do ocupante original. Se as bandagens do esquife combinarem com as das costas da nossa múmia, podemos ter certeza absoluta de que é Lady Tahat. Quer que eu ajuste a luz ou está bom assim? Está ótimo. Eu estou enxergando com bastante clareza. Isso tem um nó bem aqui. Parece ser bastante semelhante à extremidade do corte daquele pedaço esfarrapado que está no esquife. No esquife, sei. Agora, Mimi faz o teste final para ver se temos realmente Lady Tahat. Os tecidos combinam? Sim, é a mesma textura. Sim. Nossa múmia é com certeza Lady Tahat. A ciência moderna nos ajudou a identificar e recriar a vida de uma antiga egípcia. Mas a ciência da mumificação está mais longe de alcançar apenas o Egito. Um estudo sobre mumificação solucionou recentemente um dos maiores mistérios do século XIX. O que aconteceu com a expedição Franklin. Em 1845, 2 navios sob o comando de Sir John Franklin saíram da Inglaterra para descobrir uma passagem através das águas geladas da América do Norte até as riquezas da China e da Índia, a lendária Passagem do Noroeste. A expedição Franklin foi a mais bem equipada expedição ao Ártico da história. Eles foram os primeiros a ter as cabines aquecidas por um encanamento de água quente que passava por baixo do piso. No inverno, as passagens congelam e os navios ficam presos. Às vezes, são destruídos. Os 2 navios de Franklin estavam equipados com pranchas de ferro para protegerem a proa. Eles levaram enormes quantidades de comida, o bastante para 5 anos.
Mas as provisões mais inovadoras eram as comidas enlatadas, uma invenção recente. 8.000 latas de carne, sopa e legumes foram carregadas nos 2 navios quando eles deixaram a Inglaterra em maio de 1845. No dia 9 de julho, os navios encontraram 2 baleeiros na Baía de Baffin. Franklin e seus 128 homens rumaram para o norte, para nunca mais serem vistos. A expedição Franklin tornou-se uma causa nacional para a Inglaterra vitoriana. O governo de Sua Majestade ofereceu uma recompensa de 20.000 libras para quem encontrasse e ajudasse a expedição. Em agosto de 1850, os primeiros vestígios da expedição foram encontrados. Latas de comida vazias. Então, na Ilha Beach, 3 sepulturas marcadas foram encontradas. Eram de William Brain, 32 anos, John Hartnell, 25 anos e John Torrington, 20 anos. Em 1854, um esquimó relatou que o grupo de Franklin tinha sido visto atravessando o gelo depois que seu navio havia sido esmagado pelo mar congelado. Finalmente, um barco salva-vidas foi encontrado com 2 esqueletos humanos, ainda com suas roupas e empunhando armas de cano duplo. O barco salva-vidas estava carregado com uma variedade de itens estranhos: escovas de dente, sabonetes, livros e até uma escrivaninha. Em um estado de demência, a tripulação tentou levar itens inúteis do gelo para a civilização. À medida em que os anos se passaram, ninguém ficou sabendo o que aconteceu com os 129 homens. Eles simplesmente desapareceram na história. Em 1981, o antropólogo forense Dr. Owen Beatty começou a desvendar o mistério da expedição perdida de Franklin. Nas regiões onde vestígios da expedição foram encontrados, ele recolheu fragmentos de ossos humanos. De volta em seu laboratório, na Universidade de Alberta, ele descobriu que eles continham 10 vezes mais chumbo que o normal. A expedição Franklin teria morrido devido ao envenenamento por chumbo? Mas os ossos eram realmente de membros da expedição? Em 1986, Beatty e uma equipe de pesquisa viajaram até a Ilha Beach para examinar as 3 múmias congeladas dos membros da expedição. Por baixo do gelo permanente, um esquife começou a surgir. A equipe aqueceu neve para jogar sobre o esquife para descongelá-lo. Assim, a tampa poderia ser erguida. Com cuidado. Então, a equipe ficou cara a cara com John Hartnell, um marinheiro robusto de 25 anos. Ele estava perfeitamente conservado. Tem um botão aqui, um belo botão. E tem barba ruiva. E foi feita uma autópsia. Incisão em Um Y. Y de cabeça para baixo. Isso. Nossa, esse tipo de coisa nunca foi vista antes. Isto é absolutamente exclusivo. O cirurgião do navio, há mais de um século, tinha tentado exatamente o que Owen Beatty estava fazendo. Tentar descobrir o que matou John Hartnell. Faz parte da estrutura. Beatty colheu amostras de cabelo, osso e tecido para análises posteriores. Então passou para o corpo de William Brain. Está tudo solto aqui. Brain pesava menos de 40 quilos, sinal de uma doença bem prolongada. Pegou isso? Amostras foram colhidas e enviadas para o hospital da Universidade de Alberta para serem analisadas. O chumbo é um metal relativamente estável e permanece no corpo. Se a expedição Franklin sofreu coletivamente de alguma forma de envenenamento por chumbo, as múmias da Ilha Beach ainda iriam conter o metal. Os testes confirmaram. Tanto Hartnell quanto Brain tiveram tuberculose e pneumonia e morreram de fraqueza causada por envenenamento com chumbo. A causa do envenenamento foi a tecnologia moderna, a comida enlatada. As latas tinham sido soldadas com chumbo que contaminou o alimento.
Quando as pessoas da tripulação comiam suas refeições, estavam se envenenando lentamente. Juntamente com a condição física debilitada, veio o discernimento mental prejudicado. Foi por isso que morreram arrastando uma escrivaninha pelo gelo do Ártico. Hoje, John Thornton, John Hartnell e William Brain repousam em suas sepulturas geladas na Ilha Beach, onde deveriam permanecer inalterados durante séculos. Bem longe da Ilha Beach, no pico de uma montanha andina, as múmias congeladas de 3 crianças têm uma história bem diferente para contar. Elas eram apenas crianças, mas tiveram que morrer para que o resto pudesse viver. Talvez sejam a mais importante descoberta de múmias do século XX, e os cientistas só estão descobrindo agora sua história completa. Uma história que começa no local mais misterioso da América do Sul, Machu Picchu. Machu Picchu, no Peru, é tão remoto que só foi descoberto em 1911 pelo explorador americano Hiram Bingham. Bingham achou que ele tinha descoberto a lendária cidade perdida onde as Virgens do Sol serviam ao rei Inca. Tudo fazia sentido. Um local fortificado, uma arquitetura impressionante. Esta era uma cidade feita para um rei. A expedição de Bingham explorou a selva em volta de Machu Picchu, atrás de cavernas, onde achavam que poderiam ser ótimos lugares para enterros. Quero mostrar um deles. Vamos entrar aqui. Quando a expedição de Bingham chegou aqui, encontrou restos humanos espalhados, a maioria esqueletos. E quando Bingham soube que os esqueletos eram, na maior parte, mulheres, ficou convencido de que tinha encontrado a cidade Inca perdida. Sabem, ele pensou que os esqueletos fossem das Virgens do Sol, que serviam ao rei Inca. Mas Bingham estava enganado. Ele não tinha encontrado a lendária cidade que estava procurando. Isso ficou para os arqueólogos descobrirem mais tarde. E os ossos das Virgens do Sol? Antropólogos afirmaram recentemente que eram metade de homens e metade de mulheres. Apenas um cemitério de moradores da classe média de Machu Picchu. Mas por que construir num lugar tão alto e remoto? Eu sou do Bronx. Não faria uma construção de moradias aqui. O rio vai até lá embaixo, não é? Será que vamos pegar chuva? Bom, se não chover, será a primeira vez. Para o verdadeiro furo de reportagem, procurei o Dr. Johann Reinhardt. Por que construiriam isto aqui? Essa foi a pergunta que fiz também quando vim aqui pela primeira vez. O local foi o que me impressionou primeiro, porque sabemos que os incas consideravam as montanhas aqui em volta sagradas. E quando você chega neste lugar em particular, você vê muitas coisas que acontecem e que são únicas. Este lugar é o centro sagrado para os incas. Uma rocha cuidadosamente esculpida, chamada Poste de Amarração do Sol, é o coração de Machu Picchu, e ela se encontra numa região única em todo o mundo. Se desenharmos linhas a partir do ponto de amarração em direção ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, vamos encontrar em cheio 4 montanhas sagradas. Ainda mais impressionante, se ficarmos em pé no ponto de amarração durante os equinócios, quando os períodos do dia e da noite são iguais, veremos o sol nascendo por trás de uma das mais sagradas montanhas dos Incas. É a relação do ponto de amarração com as montanhas que torna isto tão especial. Machu Picchu é repleto de montanhas, por isso o lugar é sagrado. Por isso os Incas construíram aqui. E por isso, há 500 anos, crianças incas foram levadas à morte no topo do Monte Llullaco, um dos lugares mais sagrados dos incas.